Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. As Duas Guerras de Vlado Herzog. É o livro premiado do ano, primeiro lugar na categoria reportagem do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. E também o troféu Jabuti na categoria não ficção, entregues ontem em memorável cerimônia na Sala São Paulo. Eu hoje entrevisto o jornalista e escritor Audálio Dantas, que também recebeu o prêmio Juca Pato Intelectual do Ano da União Brasileira de Escritores. Audálio Dantas foi presidente do Sindicato de Jornalistas e é o presidente da Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas Brasileiros. Audálio, muito obrigada por estar aqui, te mostrar o livro do ano, o livro premiado, os dois mais importantes prêmios para você nesse trabalho magnífico que eu já tive o privilégio de ler. Audálio, eu quero começar pedindo a você para falar da sua emoção naquele momento em que foi anunciado o prêmio e você foi aplaudido de pé, você foi aclamado na Sala São Paulo, que estava lotada para o Prêmio Jabuti. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou uma pessoa, já como jornalista, velho jornalista, acostumado com emoções. Mas, sem dúvida, ontem foi uma emoção muito grande, porque apesar de que eu esperava também o prêmio, o livro do ano, já tinha ganho Jabuti na categoria reportagem, mas sempre há a possibilidade de não ser. E eu fiquei na minha, mais ou menos. Mas quando eu vi a nossa colega Mônica Waldvogel anunciar o meu nome, aí deu aquele choque. E fiquei muito feliz por isso, porque também não esperava que aquele público imenso na Sala São Paulo se manifestasse daquele jeito. Como é que você entendeu essa manifestação? Um reconhecimento da sua habilidade ao lidar com as palavras e compor um texto e um livro que teve esse reconhecimento também, ou pelo conteúdo, por aquilo que você relatou e trouxe como memória que faz parte da história do Brasil? Olha, acho que as duas coisas, Maria Lídia. Primeiro, é porque este livro é uma parte da história recente do Brasil, uma história que nós não queremos ver repetida e, ao mesmo tempo, como eu fui também personagem desse episódio, eu tive a emoção para o relato e apliquei os meus conhecimentos, a minha maneira de escrever, que tem se demonstrado, os leitores vão em frente. São 400 páginas, mas muita gente tem dito que vai de uma sentada só. Mas é verdade, o seu texto flui, você fala como quem está conversando. É isso. E no uso do termo, o seu repertório verbal impressiona. Então, é verdade, Audálio, sabe? Então é isso que alguém disse para você, é verdade, a gente lê de uma sentada. É isso que tenho ouvido e ficado muito feliz. Mas, Audálio, você já mesmo mencionou, já recebeu tantos prêmios, inclusive da ONU. Você é um escritor, autor de 10 livros, é reconhecido. Já recebeu o prêmio da ONU pelo seu trabalho de defesa dos direitos humanos, também um reconhecimento. E falou agora dessa emoção ontem. Quer dizer que não banaliza receber tanto prêmio, Audálio? Olha, eu até que estava, como eu te disse, assim, mais ou menos numa boa. Mas este tocou, porque este prêmio, o livro do ano do Jabuti, é o maior prêmio literário do país. Mas, ao mesmo tempo, eu estou recebendo, na segunda-feira, o prêmio Juca Pato, que é também um dos mais altos... Intelectual do ano, de 2012, né? Recebe agora. Eu até fiquei meio abestado, porque eu digo, puxa, quando eu fui ver quem ganhou o Intelectual do Ano desde 1963... Se você pega Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Luiz da Câmara Cascudo,
Érico Veríssimo, Lígia Fagundes Telles. Então eu digo, pô, o que é que eu tenho a ver no meio desse pessoal aí? Ah, mas não sei porque ontem mesmo no Jabuti você estava em muito boa companhia com o Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Não é verdade? Veríssimo Que ganhou recebeu o troféu na categoria de ficção. Então, eu acho que você já está acostumado a andar bem acompanhado. Eu estou em boa companhia, sem Em boa dúvida. companhia. Mas, logo após ter sido anunciado, você vivenciou a emoção, o troféu Jabuti, que por sinal é muito bonito. Você falou, externou ali o significado daquela hora e encerrou com algo que comoveu, porque em seguida você foi aplaudidíssimo. Quando você falou, Vlado vive. Sim. Certo, sim. Vlado vive. Porque este livro é o resgate de uma vida que foi a de Vladimir Herzog, dedicada ao outro. Ele era um humanista. Ele foi vítima de um embate cruel dentro da própria ditadura militar. Ele tinha conseguido escapar dos nazistas na Europa e terminou morto sob tortura aqui no nosso país. Eu costumo dizer que ele escapou dos nazistas na Europa e morreu nas mãos dos nazistas no Brasil. Então era essa história da qual eu sou personagem, porque eu vivi intensamente e amargamente aqueles dias de outubro de 1975, onde não se sabia se você saía de casa de manhã e voltava. E como presidente do Sindicato dos Jornalistas, eu tive que protestar, isso eu fiz com muita convicção, contra as prisões ilegais de 11 dos nossos colegas aqui em São Paulo, e depois protestar veementemente contra o assassinato do Vlado Herzog. E o importante é reiterar, é lembrar, para que isso não se repita, que isso seja parte do passado, para que a garantia de um futuro com liberdade, porque mesmo em plena democracia, chega a chocar que ainda hoje, em rádio, se fale, como aconteceu na Rádio Cultura, contra defensores dos direitos humanos. Acho que você tem muito livro ainda para escrever, Aldário Dantas. Aliás, eu tenho um livro que deve sair esse ano. É um livro, texto mais curto, sobre o Luiz Gonzaga na memória do povo do sertão. Então você já deu o gancho para uma próxima entrevista. Estamos aí. Muito obrigada, Aldário Dantas. Você. Parabéns. Fiquei muito feliz. Parabéns. Muito obrigado. por essa vitória. E segunda-feira, no Memorial da América Latina, o Prêmio Juca Pato. Às 8 horas da noite. Uma boa noite. Obrigada.